Vamos lá, galera do segundo. Tô remandando o vídeo aqui com a aula correta, tá? Vamos lá, pessoal. Atividade 3 do terceiro bimestre. Explique as seguintes correntes ideológicas: liberalismo, socialismo científico e anarquismo, ok? Então vamos lá. Liberalismo foi uma doutrina de pensamento econômico, político e social. Opa, é que tá caindo a câmera aqui. Foi uma corrente de pensamento, então, político e social, ok? Que surgiu, pessoal, na Europa no século XVIII, contra o mercantilismo, né, e a intervenção do Estado na economia, certo? O liberalismo político, pessoal, foi lançado às bases, né, pelo inglês representante do iluminismo chamado John Locke, em sua obra Segundo Tratado do Governo Civil. Nela, pessoal, ele negava a origem divina do poder e defendia a ideia dos cidadãos que tinham um direito natural de liberdade, propriedade privada, resistência contra governos tiranos, ok? Nós vamos ter uma série de pensadores iluministas que vão tratar sobre o caso, pessoal, como por exemplo o Adam Smith também, pessoal, que foi considerado o criador, né, um dos criadores aí do liberalismo, né? Ele escreve um livro chamado A Riqueza das Nações, onde mostrava a divisão do trabalho como elemento essencial para o crescimento da produção e do mercado, ok? Esse modelo, pessoal, dependia da livre concorrência que forçaria o empresariado a ampliar a produção, buscando novas técnicas, aumentando a qualidade do produto e baixando, pessoal, ao máximo os custos de produção. Então essa é uma das ideias do liberalismo, certo? Isso favorecia a lei natural da oferta e procura, porque ele acreditava que o Estado não tinha que intervir nas questões econômicas, ok? Nós vamos ter também um outro inglês, né, um outro economista inglês chamado David Ricardo, né, que é do século XVIII e XIX, foi o maior representante da escola liberal, da chamada clássica, né, originada na Inglaterra. Não sei se a apostila chega a trabalhar isso, mas nós vamos ter aí os princípios da economia política e tributação, é o nome do livro dele. David Ricardo, então, ele resolveu a teoria do valor do trabalho, né? Como que seria equivalido à lei o valor de trabalho, né? Socialismo científico, pessoal, também chamado de socialismo marxista, é uma teoria política criada por Karl Marx e Friedrich Engels, com o propósito, pessoal, de acabar com a exploração do trabalhador dentro das indústrias, certo? Karl Marx, ele intitula a sua principal obra, chamada O Capital, né, o mais emblemático, né, de todos, e o livro que não foi terminado, tá? Não sei se vocês sabem, mas o livro ele não foi terminado, porque as interpretações que nós temos do livro O Capital de Karl Marx pelos próximos filósofos, economistas, é o que nós vamos chamar de interpretação marxista do livro O Capital. Então, muito que nós temos hoje dentro do marxismo são interpretações marxistas, ok? Ele escreve também o Manifesto Comunista, né? E ele trabalha bastante sobre o materialismo histórico, o materialismo dialético, teoria da mais-valia, a luta de classes, dentre outras coisas, né? E nós vamos ter também o socialismo utópico, né, que trabalha também um pouco a linha da vertente socialista, mas conservando um pouquinho da burguesia, da pequena burguesia e um pouquinho do capitalismo. E o anarquismo, pessoal, é uma teoria política que surge com o político francês Pierre-Joseph Proudhon, e divulgado aí por um outro homem chamado Mikhail Bakunin, onde ele eliminaria a supressão total do Estado e ele eliminaria também o capitalismo, né? A palavra anarquia, né, vem da ideia, pessoal, de acabar com as estruturas de domínio, ok? Exercício 2, pessoal, explique o que foi o neocolonialismo, né? A industrialização do continente europeu marcou um intenso processo de expansão econômica. O crescimento dos parques industriais e o acúmulo de capital fizeram com que as grandes potências econômicas da Europa buscassem a ampliação dos seus mercados
e procurassem maiores quantidades de matéria-prima e mercados consumidores, ok? Então nós vamos ter essa questão aí sobre a matéria-prima, sobre mercados consumidores, a busca, pessoal. O capitalismo ele chega numa fase aonde ele começa a buscar, elementos que possam favorecer, então, essas estruturas, ok? Que possa favorecer essas estruturas. Gradativamente, pessoal, os governos europeus eles vão intervindo politicamente nessas regiões com o interesse de atender a demanda dos seus grandes conglomerados industriais, né? Então eles vão invadindo a Ásia, eles invadem a África, eles vão usurpando, eles vão tirando, né, tudo aquilo que vai surgindo em termos de riquezas minerais, matérias-primas e coisas do tipo, tá? Nós vamos observar então que tanto a Ásia quanto a África, elas são grandes redutos, pessoal, de mão de obra, né? Principalmente mão de obras infantis e mão de obras primitivas, né? Porque principalmente a África ela é muito tribalizada, né? Nós vamos ter pelo menos mais de 3.000 etnias africanas dentro do complexo do continente todo africano, né? Com relação à África, podemos destacar a realização da Conferência de Berlim, que acontece em 1884 e 1885, nas várias potências europeias, e reuniram-se com o objetivo de dividir os territórios coloniais do continente africano. Essa região pode destacar o marcante processo da dominação britânica, certo? Que garantiu o monopólio sobre o Canal de Suez, norte da África e essas questões aí, ok? Vamos agora, então, para a atividade avaliativa, né, que eu vou dar uma ideia para vocês de como vocês vão trabalhar as questões, ok? Exercício 1. Os liberais do século XIX, diante dos problemas causados pela industrialização, eram contrários aos pensamentos socialistas e defendiam o quê, pessoal? Pessoal, os liberais, então, eles vão defender a livre concorrência, eles vão defender o livre mercado, eles vão defender o trabalho industrial, o modelo capitalista, né? Que no caso é a questão diferente aí, certo? Do socialismo, que visa, né, em tese, né, em teoria, lutar pelo trabalhador, né, para que o trabalhador não seja explorado, para que o trabalhador não seja, de certa maneira, usurpado nos seus direitos. Exercício 2, pessoal. Vocês vão ter que ler o texto sobre o liberalismo, é um texto sobre o liberalismo. É um texto interpretativo, onde explica, pessoal, que o liberalismo econômico e político, ele vigorou principalmente na Europa Ocidental, e isso acabou influenciando também na América Latina, no período entre guerras, sofreu severa crise de regimes fascistas e tudo mais, tá? A respeito das características do liberalismo, analise as afirmativas. Então vocês vão ter 3 afirmativas aí, onde vocês vão ter que avaliar, analisar o que bate com o liberalismo. 3. Segundo o Proudhon, que é um líder anarquista, então vocês já sabem que o texto está trabalhando a questão do anarquismo, né? A gente vai ver então que essa corrente de pensamento refere, já dei até a resposta, né? Mas enfim. 4. Em sua obra, A Era dos Impérios, o historiador inglês Eric Hobsbawm ele vai comentar os cenários aí inventados no final do século XIX para que sirva para justificar o modelo capitalista, né? Então, partindo disso, sobre a conjuntura desse novo mundo, a partir da década de 1880, podemos concluir que então você vai concluir de acordo com as alternativas aqui propostas, ok? O 5. Para o historiador Eric Hobsbawm, a Revolução Industrial assinalara a maior e radical transformação da vida humana, já registrada em documentos escritos. Sobre esse fenômeno iniciado na Inglaterra, você vai ter que avaliar o que é correto e o que não é. A 6 fala do socialismo científico, mas está pedindo o exceto, aquilo que está errado, tá? A 7, pessoal, nós vamos ter aí para o autor
Karl Marx, né? Qual que é a relação da economia e o sistema capitalista, né? E o 8, 9 e o 10 são as questões, pessoal, da atividade 3. Eu só coloquei aqui na prova para vocês poderem fazer da melhor